Oi gente, eu sou o Guilherme. E eu sou a Kimi. E juntos nós formamos o estúdio 2 de Nós. E estamos aqui hoje para o Draw Entrevista. Bom, na verdade, nós dois sempre gostamos de desenhar desde pequenos, desde crianças. A gente sempre se interessou muito por desenho animado, por videogame e... História em quadrinhos também. História em quadrinhos, Então isso já faz parte da gente, né? E acho que a gente sempre levou isso como um hobby, assim, né? A maior parte da vida da gente, assim. Então, a gente realmente começou a levar isso a sério, coisa de uns 5 anos pra cá. Quando a gente voltou pra faculdade, a gente decidiu que a gente queria estudar design, a gente se interessou muito por design e ilustração. E estamos aí tentando, aprendendo as coisas à medida que a gente vai caminhando. Eu acho que o importante é trabalhar o desenho de observação mesmo, assim, né? Tá sempre com o sketchbook rabiscando, né? Seja de referência fotográfica, seja de objetos que você tem perto de você, seja desenhar as pessoas na rua. O importante é estar desenhando, praticando a observação e a coordenação entre o que você vê e o que você consegue desenhar, né? Eu acho que assim você cria uma desenvoltura maior com o traço, né? O seu traço vai ficando mais solto. Então, o desenho de observação acho que assim, o estudo mais importante que a gente poderia sugerir, sabe? Quanto às nossas referências, a gente gosta muito de um canal no YouTube que é do Proco. Ele tem uns vídeos ótimos sobre anatomia e desenho gestual. Steve Houston também é um ótimo professor. E o Ryan Woodward também é excelente. Então, o Ryan Woodward ele tem um trabalho de desenho gestual muito bonito, que é fantástico, vale a pena dar uma olhada, que é bem legal. A gente gosta bastante de exercitar o desenho gestual, né? O Proco, que é um dos artistas que a gente mencionou, ele tem uns vídeos excelentes sobre o assunto no site dele, no canal dele no YouTube. E ele mostra como o desenho gestual pode ser aplicado ao desenho de figura humana. Mas na verdade isso é uma forma de desenho que pode ser aplicada a qualquer coisa. E a ideia é trabalhar em intervalos de tempo reduzidos, em 30 segundos e até 2 minutos. E esse tempo é tão curtinho que a gente não tem como focar nos detalhes da imagem. Então a gente passa a perceber melhor as linhas principais da imagem, só o que é essencial mesmo. E tem um site muito bacana que é o Quick Poses. Ele tem uma biblioteca de imagens e um timer que você pode regular para o intervalo que você quiser e ele vai mudando automaticamente de imagem. E é um tipo de exercício que ajuda muito a soltar o traço, é uma boa forma de deixar o desenho mais fluido e melhorar a observação. E o legal é fazer todo dia, porque o efeito é cumulativo. Quanto mais você faz, mais fácil aquilo vai ficando. Então é um exercício que a gente recomenda bastante. A gente sempre começa com pesquisa de referências, em qualquer projeto que a gente faça. Agora, o fundamental é a fase de esboço. Nessa fase a gente não economiza. É ali que a gente faz estudo de composição, estudo de cores. A gente já procura mais ou menos esquematizar e fechar a ilustração ali. E fazendo bem essa parte, facilita muito todo o processo até a ilustração final. E eu acho que pra gente fez muita diferença aprender a pensar a ilustração como um projeto, né? A coisa que a gente aprendeu quando a gente começou a estudar design, assim, você entender a ilustração como um projeto, com etapas lógicas que se seguem, Então tem essa coisa da pesquisa de referências que é muito importante, isso avança para o esboço, a gente faz muitos esboços antes de fechar a ilustração final, a composição, aí depois que está a ilustração fechada, ainda na parte, na fase do esboço, a gente começa a refinar, acrescentar detalhes, mas fez muita diferença pra gente isso, de pensar a ilustração como um projeto, e isso com certeza foram benefícios que a gente ganhou estudando design, estudando metodologia de projeto. Então pra gente foi um ganho tremendo conseguir reunir as ferramentas do design, com o que a gente já fazia de ilustração, assim, fez grande diferença pra gente. Essa pergunta do estilo, ela é meio difícil de responder, eu acho. Tem um ilustrador que é uma grande referência pra gente, assim, que é o Rui de Oliveira. O Rui foi professor da FRJ, deu aula de ilustração lá durante muito tempo, um dos maiores ilustradores de livro infantil do Brasil. E ele fala que ele acha muita pretensão o ilustrador ter um estilo próprio dele, pré-fabricado, e aplicar o estilo dele a qualquer coisa que ele vai ilustrar. Então ele diz que o ilustrador tem um ganho
quando ele se permite experimentar estilos diferentes, né? Então essa foi a tônica da carreira do Rui, assim, ele sempre experimentou estilos diferentes e isso tornou ele um artista muito versátil, né? Então ao invés da gente se preocupar com o estilo nesse momento, a gente prefere buscar essa abertura, né? De sempre estar experimentando coisas novas e não fechar em um estilo de desenho, um estilo de traço, né? E deixar as coisas fluírem naturalmente de acordo com o que o projeto pede. Acho que a gente tem um ganho nesse sentido como ilustradores. E algumas referências assim que a gente pode citar de trabalho, né, para nós são a Grace e Norm, né, que também são um casal, o Estúdio Meomi, que é um casal também canadense. Em termos de cor e luz, assim, um trabalho que a gente acha fantástico, são do Goro Fujita e do Pascal Campion, e o Maurício de Souza, que é uma referência básica assim, pra gente, faz parte da nossa história mesmo, né, como desenho. Acho que sim. A gente procura encarar a pintura digital como mais uma ferramenta, na verdade, que proporciona possibilidades criativas diferentes dos meios tradicionais. Então, eu acho que a pintura digital ela é um processo mais ligeiro, né? É mais rápido, assim, porque você pode ir trabalhando no Photoshop ou no Corel Painter, você pode cortar, colar, girar, né? Fazer ajustes de cor, usar camadas de mesclagem diferentes, né? Você tem acesso a ferramentas que agilizam muito o processo, né? Então, eu acho que o digital ele tem essa vantagem de acelerar um pouco o processo da ilustração e você conseguir gerar resultados bacanas mais rápido do que você já conseguiria gerar trabalhando no meio tradicional. Eu acho que o estado de espírito é um pouco diferente, assim. Se você pensar na aquarela, por exemplo, que você tem que esticar o papel, aí você dá uma primeira camada, molha, deixa secar, né? Aí vem da outra camada, assim, ele é um processo muito mais lento, né? Ele requer um estado de espírito diferente. E o digital não, o digital ele é um pouco mais ligeiro, né, nesse sentido. E hoje em dia você tem tantos recursos assim, de textura, né, e pincéis bacanas que você consegue quebrar aquele aspecto digital, né, que existia no Photoshop há uns anos atrás e ter resultados muito bacanas, até próximos de trabalhos com pintura tradicional, desenho tradicional, trabalhando no meio inteiramente digital, né? Então pra gente eu acho que é um pouco isso, é mais uma ferramenta, né, e uma forma de agilizar o trabalho. Assim. A gente se adaptou bem como forma de tornar o trabalho um pouco mais acelerado pra gente. A gente não acredita em dom. O que a gente acredita que possa haver é uma inclinação que a pessoa vai demonstrar, né? Uma curiosidade que vai se desenvolvendo. E é essa curiosidade que vai levar a pessoa a se dedicar e a desenvolver aquilo que ela escolheu trabalhar. Sim, sim. Eu acho que é essa curiosidade, né, que vai alimentando essa vontade de querer saber mais, de estudar, né, e eu acho que não tem segredo, assim, eu acho que é trabalho duro, é praticar muito, estudar muito, sabe, e se dedicar o máximo possível de corpo e alma, de coração, àquilo que você gosta de fazer, que uma hora os resultados vêm, né, não sei se existe dom, assim, eu acho que é trabalho mesmo, perseverança, força de vontade, né, e acreditar no que você está fazendo, eu acho que é por aí. A gente se diverte muito fazendo o que a gente faz. Então a gente queria passar um pouco dessa diversão através de mensagens positivas, de incentivo para as pessoas que veem o nosso trabalho. Essa coisa do incentivo é interessante, assim, né? Porque a gente se sente muito motivado por diversos artistas. Então se a gente conseguir, através das nossas ilustrações, dos nossos trabalhos, motivar outras pessoas a desenhar, a pintar, né, se envolver em artes no geral, eu acho que a gente fica muito feliz, assim, um bônus pro trabalho da gente. Na verdade, tudo é meio novo pra gente, né? A gente ainda tá descobrindo. Então a gente vai aprendendo à medida que a gente vai fazendo e à medida que as coisas vão acontecendo. Dessa forma a gente ainda tá vendo quais vão ser as dificuldades, a gente ainda tá descobrindo essas dificuldades pelo meio do caminho. É verdade. E com relação à divulgação, assim, eu acho que a gente tem que ser otimista, né? A gente vive numa época onde o que mais tem é veículo e formas de novos artistas divulgarem o trabalho. Então, ao invés de pensar nas dificuldades, eu acho que a gente tem que pensar nos pontos positivos, né? Então você tem aí, você tem o Facebook, você tem o Twitter, você tem o Instagram, você tem o Pinterest, você tem o ArtStation, você tem o DeviantArt, você tem o Behance.
Então, o que mais tem aí na internet são ferramentas de divulgação de trabalho, né? Então, eu acho que é a melhor época de todas para novos artistas colocarem a cara aí, como a gente está fazendo, né? Como a gente está fazendo mesmo, e isso que a Kim me falou, descobrindo à medida que a gente vai fazendo, né? Então, é um processo muito curioso, assim, está sendo uma jornada bem interessante. Bom, a gente queria agradecer aí a oportunidade, né, o convite do canal. Esperamos que tenha sido legal, que tenha sido útil, né, que vocês tenham gostado. E quem quiser trocar uma ideia com a gente, entra na fanpage da gente. A gente adora conversar sobre desenho, sobre ilustração. E a gente tá aí. Obrigado. Obrigada. Valeu, gente.